E aí pessoal, tudo bem? Vindo aqui para fazer nossos palpites, previsões para as partidas de hoje. Hoje se encerra a segunda rodada, amanhã já tem fim da terceira rodada. Fim da terceira rodada não, né? O início do fim, né? Começa a terceira rodada com o Brasil jogando. Mas hoje temos Portugal versus Uzbequistão, temos Inglaterra e Gana, temos Panamá e Croácia e fechamos com Colômbia e Congo. Muito bem, pessoal. Falando primeiro da partida de Portugal, primeiro jogo do dia, às 2 horas, teremos uma partida que Portugal precisa vencer, né? Precisa vencer porque joga na última rodada contra a Colômbia, que é o adversário mais complicado do grupo, e já se complicou contra uma seleção congolesa que mostrou bastante competência defensiva, e Portugal, um time a quem falta intensidade, a quem falta vontade de marcar gols, a quem falta justamente a estrutura para chegar no gol adversário, né? Foi uma partida de Portugal com poucas chances claras de gol, ainda mais parando numa defesa muito bem postada. Agora, pega uma seleção uzbeque que tem uma defesa mais vulnerável e um goleiro que deixou muito a desejar na primeira partida. O Yusupov falhou em alguns lances. É uma questão o gol do Uzbequistão. Talvez o Nematov seja titular na partida de hoje. Mas é um jogo que a seleção portuguesa tem melhores condições para vencer, mesmo que seja com talento e não seja tanto com o jogo bem jogado, né? Eu estou apostando que esse jogo vai terminar num 3-1 para a seleção de Portugal. Depois nós temos Inglaterra e Gana. Inglaterra fez uma grande primeira partida, um jogo seguro, um jogo bem jogado, de acordo com o adversário, muito bem postado. Uma seleção inglesa que tem um 11 titular bastante competente e ainda não jogou com Saka, né, como titular. Teve o Madueke naquela posição, ainda pode ser um reforço para essa seleção inglesa ter o Saka entre os titulares. Joga contra a Gana, que venceu na sua estreia, né, venceu numa partida muito fraca, mas uma partida muito importante para ambas as seleções. Com aquela vitória, Gana tem condições de se classificar e vai precisar, justamente nessas duas partidas contra Inglaterra e Croácia, talvez tentar tirar um ponto da cartola ou, pelo menos, perder de poucos gols. Apesar disso, é uma seleção inglesa que cria bastante, que tem um contra-ataque muito perigoso, apesar de que no jogo de hoje tende-se que Gana tenha menos a bola e fique muito recuada, né? O jogo passado já contra o Panamá foi dessa característica de Gana, e a seleção ganesa teve algumas chances de contra-ataque, principalmente no segundo tempo, quando entra o Asante. Não sei se ele será titular hoje, mas seria uma alternativa boa para o treinador Carlos Queiroz. Eu aposto numa vitória relativamente tranquila da seleção inglesa. Estou apostando em um 4-1. 4-1 vai ser o resultado da partida de hoje. E aí nós temos também Croácia e Panamá. Jogo de vida ou morte para ambas as equipes. Se isso acontecer, se a Inglaterra vencer e a Croácia, que é favorita, vencer, o Panamá estará eliminado, né? Já temos 4 seleções eliminadas, perdão, já temos 4 seleções eliminadas, né? Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia já não tem chance de classificação, muito por conta do primeiro critério de desempate ser o confronto direto. Eu sou contra isso, eu acho que deveria ser saldo de gols. Se fosse, todas essas seleções ainda teriam chance, mesmo que remota, de passar à próxima fase. O Panamá pode ser a 5ª seleção eliminada e a Croácia também pode ser, no caso de Gana vencer a Inglaterra. Algum cenário mais improvável, né? Só que, enfim, vai que acontece. Bom, na verdade não. É isso mesmo. Se Gana vencer a Inglaterra e a Croácia perder, está eliminado. É um jogo em que você tem um Panamá que provavelmente vai mudar seu estilo de jogo, vai ficar mais recuado, mas como nós vimos contra o Brasil, é um time que pode ser perigoso nesses contra-ataques. A Croácia mostrou alguma vulnerabilidade nesse sentido, mas contra uma equipe mais forte. É um time que tem um meio campo forte, é um time que, quando ataca, gosta de explorar as costas do time adversário com bolas pelo alto, mesmo que seja de uma distância próxima, e acho que isso talvez seja muito importante para uma defesa
postada como a do Panamá, que provavelmente vai ter 5 jogadores por ali, como mesmo nos cenários em que o Panamá propõe, tem. Eu acho que não vai ser um jogo tão de larga vantagem, tá? Acho que a Croácia deve vencer, mas eu apostaria aqui por um 2-1, tá certo? E fechamos com Colômbia e Congo. O Congo mostrou ser uma equipe muito competente, uma equipe que tem capacidade de tirar pontos de adversários mais complicados, ainda mais sendo organizada defensivamente, né? Pegou uma seleção portuguesa que pouco teve a demonstrar quando a questão era no último terço, no ataque. A Colômbia, apesar de não ser uma equipe com os nomes que tem Portugal, é uma equipe que mostrou ser ofensivamente um pouco mais organizada. Apesar disso, demorou a fazer o gol contra o Uzbequistão e só conseguiu no lançamento à distância, né? Coisa que Portugal tentou algumas vezes também contra o Congo e não funcionou. Eu ainda assim aposto que a Colômbia tem uma vantagem, que são jogadores das pontas muito incisivos e um time que tenta, arrisca mais, né? Principalmente no caso do Luiz Dias, que é um cara que está com muita vontade de jogar. Talvez se o Néstor Lourenço começar com o Cúcio Hernandes, que viralizou com aquele lance dele brigando pela bola e conseguindo um cruzamento que resultou em gol no final do jogo. Um cara como o John Arias também, que é muito habilidoso, que parte para cima. Eu acho que a Colômbia tem melhores condições de vencer esse jogo do que a seleção portuguesa conseguiu, né? Eu acho que vai ser 2-1 para a seleção da Colômbia. Bom, deixe seus palpites. Até a próxima.